Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira. Bom dia, como que vocês estão? Estão tudo bem? Acordando cedo, mas hoje o dia tá mais gostosinho, não tá tão frio igual na semana passada. Aí. E ainda tem gente entrando. Bora lá! Bom dia! Aí. Vamos fazer a nossa devoção. O tema de hoje é retrospectiva. No mês de dezembro, certos programas de televisão costumam fazer um resumo dos principais acontecimentos do ano que está terminando. Estamos em junho, bem longe ainda do final do ano, mas apesar disso, estamos vivendo um tempo de retrospectivas. Algumas emissoras de TV, com dificuldades de fazer novas gravações, estão exibindo programas que já foram ao ar. Até os torcedores estão revendo partidas antigas dos seus times do coração. Vale a pena olhar para o passado? O salmista Asaf, que vivia um momento difícil, responde: Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Inspirados no salmista, olhemos para o passado com gratidão, pois da parte de Deus não tem faltado amor, presença, perdão, salvação, sustento e mão estendida em todo o tempo. Oração. Pai amado, obrigado pela vida que recebemos do Senhor. Cuida de todos os que sofrem e choram. Olha com misericórdia para este mundo necessitado e ajuda-nos a fazer uma retrospectiva de gratidão pelas bênçãos materiais e espirituais. Em nome de Jesus, amém. Jonathan, o dia tá gostosinho para ficar na sua cama, Jonathan? E onde que você está agora? Na cozinha? Para estudar? Vamos compartilhar a minha tela. Tá na sala. A sala também é legal. Sala é um lugar bacana de ficar também, né? Vamos lá. 60 lições ou 60 páginas, Ana? 60 lições mesmo? É que quando é presencial vocês não percebem, né? É, é quando é presencial vocês não percebem, mas acaba sendo mais, sabia? É sim, Ana, olha a malcriação. É sim, tá vendo? Ai, pessoal, pegando o LIP antigo, o meu tá com desfoque, se tirar o desfoque, tá, da tela. É página 26 do livro antigo. Eu também, Jonathan, eu também. E tem atividades que a gente pede para vocês começarem em sala de aula também, aí vocês não percebem tudo que vocês estão fazendo. Por isso. Vamos lá? Organize as ideias. Ah, desculpa, na 25 que começa. Não é na 26, não, é 25. Tem a Organize as ideias lá embaixo. Na 26 é hora do estudo. Podemos começar? Sim, não? Beleza, obrigada. Complete o texto com palavras e expressões do quadro. Então, vocês têm publicitário, adquirir, institucional, consumir, linguagem verbal e não verbal, aderir, convencer. O anúncio é um gênero textual que mescla o quê? O que o anúncio faz? Ele está mesclando o quê? Pode pôr só a primeira palavra, elas não se repetem, né? Sim, linguagem verbal e não verbal, a fim de
convencer o leitor a consumir determinado produto, a adquirir um serviço, nesse caso chamado de anúncio. O Henrique tá hoje, ó, só nos dedinhos. Publicitário ou a aderir a determinada ideia. Aí sobrou uma palavra, anúncio institucional, como a campanha se for dirigir não beba. Isso. Então, o anúncio é um gênero textual que mescla a linguagem verbal e não verbal, né, para que fique mais fácil das pessoas entenderem, a fim de convencer o leitor a consumir determinado produto, a adquirir um serviço, nesse caso chamado de anúncio publicitário, ou a aderir a determinada ideia, anúncio institucional, como a campanha se for dirigir não beba. Com as próprias palavras, complete o quadro explicando o que significa cada conceito. Então, nós temos sujeito, predicado, complemento, verbos, e aqui o livro pede para você colocar com as próprias palavras. Então, o que é o predicado? Quando eu faço a minha divisão ali na minha análise, eu vou primeiro separar o verbo, localizar o verbo, e aí eu vou ver quem é que fez a ação. Achei o meu sujeito. A partir daí, o que eu falar dele é o meu predicado. E o que é o verbo intransitivo? É quando eu olho para aquele verbo e ele não me pede complemento, ele tem sentido completo. Ao contrário do transitivo, que vai pedir um complemento. E neste caso, o complemento se refere ao verbo. Quem que é o fotógrafo oficial? É a Duda? A Duda tá aí hoje? Eu não vi se a Duda tá. Tá, aí, obrigada. E isso, ação e o complemento, Muri, certinho. Agora na 26. Leia esta peça de campanha publicitária de uma rede de hortifruti granjeiros. Amarelo na virada é mais din-din no bolso. Feliz 2017 com as cores do hortifruti. Quando eu vou fazer uma análise de um cartaz, ou mesmo quando eu vou consumir algum produto, quando tiver alguma coisa para que faça uma propaganda, né, para mim como consumidora, eu costumo olhar tudo. E isso é bacana, porque quando você olha todo o seu cartaz, o seu banner, você está fazendo uma interpretação. Então, aqui o que eu vejo? Predomina a cor amarela, tanto no fundo quanto aqui nas frutinhas. Eu vejo aqui um monte de fogos de artifícios, que aí tem a ver com a virada do ano, certo? Eu vejo aqui de quem que é, qual empresa que estamos trabalhando, e ainda vejo o que eles quiseram colocar aqui para chamar a atenção. Então, feliz 2017 com as cores do hortifruti. Aí eu falo, caramba, mas só tem amarelo? Como assim com as cores do hortifruti? E aí eu começo a interpretar todo o meu cartaz, que eu não vou falar agora, para a gente vai fazer aqui nesta parte. Letra A. Qual é o sentido da palavra virada na frase destaque no alto do anúncio? O que vocês colocaram? Tem aqui embaixo já. Isso, a virada do ano, exatamente. Observe os alimentos representados no anúncio e associe-os à cor de fundo. O que tem a ver? Isso, troca do ano velho para o ano novo, isso mesmo. Essa é uma outra resposta, Duda. É de uma outra questão. É para associar a cor amarela dos alimentos que estão representados no anúncio com a cor de fundo.
E aí eu já falei demais. Isso. Que eles são amarelos, sim. Henrique, a parte do finalzinho você completou a mais, tá? É só que os alimentos escolhidos ali todos são amarelos. E quais são os alimentos que a gente vê ali? Abacaxi, banana, caju, pera, pimentão, limão, carambola. Vocês viram tudo isso de alimentos ali? Tem o abacaxi mega feliz. Tá todo mundo feliz ali, ó, no desenho, né? Caju. Qual que é a finalidade desse anúncio? Para que serve esse anúncio? Ah, pode deixar sim, Eduardo, pode deixar, não tem problema. Só completaram, só fizeram a mais, tem problema. Sim, divulgar os produtos do mercado e depois fazer com que as pessoas o consumam. Certinho. Não é limão, é uma mexerica. Pode ser uma mexerica. É que se for uma mexerica seria mais cascudinha, né? Mas pode ser uma mexerica, não tem problema. Pois é, tem o pimentão ali, né? Além das frutinhas, nós temos o legume. Incentivar a comer as frutas, e isso para o Réveillon, isso mesmo. Não, não, Marina, não entra nessa parte, não. É, a finalidade do anúncio é justamente as pessoas comprem as frutas, legumes e se sirvam na virada de ano. Releia. Amarelo na virada é mais din-din no bolso. Qual é a relação entre a cor... Agora sim o que a Duda tinha falado. Qual é a relação entre a cor amarela e a palavra din-din? Deixa eu pegar o que a Duda respondeu lá em cima. Além da Duda, o Henrique também, ó. Cadê? Porque amarelo é dinheiro e os dois são amarelos, que na época do ano significam dinheiro. Se escreve o quê? Réveillon? Escreve ano novo. Mais fácil. A gente tem um monte de sinônimo. O legal tá o jeito que tá Réveillon ali. Exato, que os dois lembram dinheiro, isso. E aí a gente tem aqueles costumes, né, que as pessoas fazem de usar uma peça íntima de uma determinada cor para que o ano seja próspero naquilo, né? Então, o amarelo para dinheiro, o verde para esperança, o azul para tranquilidade. Aí eles pegaram a parte do amarelo, que lembra ouro, que lembra riqueza, que lembra dinheiro. Então, você consumindo bastante coisa amarela na sua virada de ano, você vai ter dinheiro naquele ano. É isso que eles fazem, essa brincadeira. Cadê a. Já tiraram foto dessa? Não, né? O instantâneo. Por que Rei Leão? Que Rei Leão? Dois. Qual é a estratégia de convencimento empregada nessa frase? Ah! Para atingir sua finalidade. Mostrar ao público que consumir produtos da Hortifruti na virada do ano deixa as pessoas mais saudáveis. Estabelecer uma relação entre o consumo dos produtos amarelos da Hortifruti na virada do ano e ganhos financeiros. Ou explicar ao público que a Hortifruti é uma empresa confiável, pois só vende produtos baratos. Um, dois, três. Aê, a segunda. Podemos ir? Observe o anúncio publicitário para responder a questão 2. Cadê o instantâneo? Aê. Nós temos aqui um bebê com pé de pato, em vista, aqui o Banco Itaú, e aqui nós temos uma legenda que foi ampliada, tá? É bom sonhar com o futuro, mas realizar é muito melhor. Faça a primeira Previdência Itaú. A primeira Previdência Itaú foi feita para você que quer dar um empurrãozinho no futuro de quem você ama. Pode ser uma faculdade, um curso no exterior ou abrir um negócio. Com menos de R$ 3 por dia, você começa a investir.
Acesse o site, faça uma simulação e invista no futuro de quem é mais importante para você. O mundo muda e seu jeito de investir muda também. 2. O anúncio faz parte de uma campanha publicitária elaborada com imagens e textos que constituem um recurso multimodal, ou seja, em que se pregam formas de apresentação diversas. Todas as alternativas abaixo interpretam corretamente o texto, exceto: letra A. O registro escrito da propaganda recorre à ideia de sonhar como planejar ou almejar. A imagem, por sua vez, remete ao sentido de sonho como elementos produzidos pela mente, enquanto se dorme, representados pela criança dormindo. B. A imagem faz alusão ao universo lúdico da primeira infância. O registro escrito é dirigido aos adultos, possíveis clientes para investimentos do banco. Considera-se que é uma impropriedade na escolha da relação texto-imagem, uma vez que não se percebe possibilidade de associação semântica entre esses dois aspectos desse contexto. C. Na imagem, a criança dormindo inserida em um cenário construído com elementos que podem ser encontrados em um quarto infantil, reforça o registro escrito que, através de verbos imperativos, acesse o site, faça uma simulação e vista no futuro, incentiva os responsáveis por uma criança a fazerem a primeira previdência. D. A imagem representa o mundo de uma criança que, cercada de brinquedos, ursinhos, peixinhos, barquinho, dorme e provavelmente sonha. O registro escrito sugere que o adulto vá além do sonho e tente realizá-lo por meio de investimentos bancários. E E. Na imagem, a criança dorme tranquilamente. No registro escrito, a seleção vocabular reforça essa ideia e sugere que o adulto invista no futuro da criança. Qual está errada? Sim, a letra B. Exato. Não, não. Só uma que tá errada, Jonathan. Tá lá em cima, ó. Exceto, tá até em negrito. E agora nós encerramos o nosso LIP 1, certo? Então, LIP 1 nós não temos mais nada. A atividades 1 também não. Nós só vamos ter produção de texto ainda para corrigir, tá? Mas o atividades 1 e LIP 1, eba! Nós não temos mais, tá? Já tirou aí o... Já tirou. Ah, bom, Jonathan, tá bom. E agora nós vamos para a correção da página 19 do LIP 2. Vixe, vai demorar esse Hexa, hein? Vou, Henrique, já tá, acho que no roteiro de estudos de vocês dessa semana, tá? É que se não tá nesse, já tá no outro. E é a produção de texto que vocês sempre vão me mandar o material de apoio para eu avaliar vocês, tá? Vocês vão me mandar por e-mail ou por Skype, mas vai ter sim. É que eu preciso corrigir alguns conteúdos. Porque o que acontece? No material de vocês do sétimo ano, a produção de texto 2 é um outro assunto, não tem a ver com o LIP. É tabelas e gráficos. Então, eu já preparei a aula de vocês para tabelas e gráficos. Eu acho que entra nessa semana. Porque só quando eu conseguir falar que eu vou conseguir cobrar, deixa eu ver. Não, é só na semana que vem que eu vou entrar com vocês no produção de texto 2. Aí vocês vão começar com produção de texto. Sim, 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 Vitor. Ai, Ana. Mas calma, Duda, ainda vai demorar um pouquinho. Pelo menos uma semana vai demorar ainda para produção de texto. E é legal, tá? A produção de texto de vocês agora desse bimestre é bem bacana. Tá bom, Duda, uma semana sem produção de texto. Podemos ir pro LIP 2 agora? Tranquilo? Neste roteiro, eu acredito que não, porque quando eu tenho muita correção, aí eu não passo. Deixa eu ver. Correção, correção. Não, é só correção. Foi o Henrique que falou, né? É. Não, Henrique, porque só tenho correção. Aí a semana que vem é semana de lição. Tá vendo? Tá de folga essa semana. Ah, mas aí, Ana, mas eu dei uma notícia boa, vai aí. Tá vendo? Não dá para jogar mais, Eduardo Queijo. Ai, ai. Fala, Ana. Então, uma semana, tá vendo?
Essa lição eu passei sexta, na página 19. Peraí. Não, estava no roteiro já, mas foi de sexta, que eu expliquei. Isso. Aí tem uma parte que eu vou corrigir no outro dia e hoje eu vou corrigir da página 19 e 22, que é o do LIP. Ana, para de reclamar. Vamos lá. Nós vamos trabalhar então com a correção da ordem direta em indireta. Estrutura da oração. Em anos anteriores, você estudou alguns conceitos básicos na análise das orações. O que é uma oração? É quando você tem um verbo na sua frase. Então, nós trabalhamos agora só com frases verbais, não frases nominais, para trabalhar com análise sintática. Então, para ser uma oração, eu tenho que ter verbo. Viu, por exemplo, que essa se divide em sujeito e predicado. Resolva as atividades e relembre esses e outros conceitos. 36. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a alternativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. A. Na frase há duas orações unidas pela palavra e. Quais são as orações? Qual é a primeira oração e qual é a segunda? Para isso, não, é do texto, Ana. Para isso eu tenho que olhar o meu verbo. Quais são os verbos aqui? Eu tenho o verbo fez na primeira parte e tenho o verbo convive. Para cada verbo eu tenho uma oração. Opa, volta. Então a primeira parte, Ana fez amigos na escola, e a segunda, e convive bem com as crianças brasileiras. O sintagmas Ana e crianças brasileiras, estou na 19 do LIP 2. Ordem direta e indireta. Na segunda, os sintagmas Ana e crianças brasileiras são os sujeitos. Então vamos lá. Quem fez alguma coisa? Foi Ana. Ok, sujeito. Quem é que convive bem? Ana. Então, crianças brasileiras não é sujeito. Nas frases, o verbo fazer e conviver são transitivos, ou seja, exigem o complemento. Quem faz, faz algo. Então, fez amigos na escola é o complemento. Quem convive, convive com alguma coisa. Com as crianças brasileiras é o meu complemento também. Letra B de bola. Certo? Não é C, não. Porque os dois pedem complemento, ó. Ele fez o quê? A Ana fez o quê? Amigos. E quem convive, convive com alguma coisa. Neste caso, com as crianças brasileiras. Aê. Escreva a frase seguindo as orientações. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. A menina é de família haitiana. Aí eu tenho que substituir por um dos pronomes que está ali. Ela é de família haitiana. Os irmãos Zayn e Assad e as irmãs Varda e Chesa viviam bem. Eu vou substituir toda essa expressão por eles, ela ou nós. Qual que cabe aqui? É mesmo, Henrique? Acontece isso? Ele dá umas travadas? É isso? Nossa, que estranho, né? Para vocês também, pessoal? Ou só no ouvido do Henrique? Ah, mas eu entendi a referência, Jonathan. É que aí depois ele dispara. Não é pela fala do Sonic, é pela disparada dele. Ah, Henrique, eu te entendi, tá vendo? Nada como termos intertextualidades, olha lá. Agora que o Jonathan entendeu. Ah, para mim também fica. Quem falou? A Maria Luísa. Para mim também fica. Parece que eu tô numa rádio cachoeira um pouquinho. Mas para vocês também acontece isso? De uma hora eu tô falando de um jeito, depois o áudio dispara ou não? Tá.
Então pode ser da internet mesmo, Henrique, igual você falou. Então, beleza. Essas crianças viajaram sozinhas. Aí eu vou colocar o pronome que combina com essas crianças. Elas viajaram sozinhas. Ah, mas esse exercício é muito simples, não tem problema, não tenho dificuldade. É simples mesmo, é justamente para vocês trabalharem com o pronome e não esquecerem a função dele e não esquecerem que nós temos que fazer a concordância com o pronome. Se aqui está no feminino singular, eu tenho que colocar um feminino singular. Se aqui está no plural, nós vamos colocar no plural. E aqui no feminino plural, feminino plural. É isso que o livro está trabalhando com vocês. Ah, beleza, Marina, obrigada. B. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome indicando de quem. Opa, de novo. Na frase seguinte, adicione um sujeito, um pronome indicando que quem fala também realiza a ação. Hoje eles vivem um abrigo. Como é que eu vou colocar agora um pronome no meu sujeito que quem fala também faz a ação? Estamos na página 19 do LIP 2. LIP azul. E acabamos com o LIP 1, tá? Adicione ao sujeito um pronome. Não, não pode ser nós vivemos. Porque aí você tirou eles, tem que adicionar. E aí? Aqui, ó, adicione. Hoje eles e quem? Quais são os pronomes que se referem a quem fala? Até pode ser. Hoje eles e nós, pode ser no plural também. Ou a primeira pessoa. Hoje eles e eu vivemos em um abrigo. Então o que nós fizemos? Adicionamos ao sujeito um pronome indicando que quem fala também faz ação. Tanto faz eu quanto nós, tá? Não vai mudar aqui. Certo? Cadê o instantâneo? Não, não pode ser eles e elas, porque você tem aqui a informação, ó, indicando que quem fala. Quando eu comecei a aula de pronomes para vocês, o que eu fiz com vocês? Uma tabelinha. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, quem fala. Tu, com quem falo. E ele ou ela, de quem se fala. Aí o exercício pede para você colocar que quem fala, ou seja, a primeira pessoa, também realização. Colocou aqui, como que estava aqui? Eles e elas, aí você está trabalhando de quem se fala só. Não está seguindo aqui a orientação do livro, tá? Ah, entendi, beleza. Tranquilo. Feira de Intercâmbio Cultural oferece serviços para imigrantes. Evento acontece neste domingo. Diga, Jonathan. É dúvida do outro? A frase do outro exercício, desse daqui, você diz? Cadê volta? Aqui? Sim, não fica. E eu também, porque eu posso colocar aqui, cadê o meu mouse? Ah, eles e eu, ou eles e nós, tanto faz, não vai mudar em nada, não. A diferença é que eu é apenas uma pessoa que está sendo incluída, né? O nós, você incluiu uma pessoa que sou eu, mais outra ou outras pessoas. Mas é para entender sim. Feira de Intercâmbio Cultural oferece serviços para imigrantes. Evento acontece neste domingo. Neste domingo, 4, ocorre o evento Migrei, uma feira de intercâmbio cultural realizada na Associação Cultural Vila Flores, Rua São Carlos, 759, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 14 às 19 horas.
A entrada é gratuita e tem como objetivo promover a inserção e acolhida de imigrantes de países como Chile, Haiti, Peru, República Dominicana e Senegal. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. E aí tem mais coisas que não havia necessidade de ser colocadas para a gente analisar a ordem direta e indireta. Saiu no Diário Gaúcho. Que fato que está sendo noticiado? Pode, Marina, pode sim. Você só inverteu, mas pode, não tem problema. Sim, um evento de uma feira de intercâmbio cultural, certinho. Olha o instantâneo. Eu sei que o instantâneo demora um pouquinho, viu? Quando vocês tiram, ainda dá um delay aqui. É a feira de intercâmbio, Muri. Não esquece de colocar que é intercâmbio, tá? Cultural. Isso. Observe que o nome da feira, Imigrei, resulta de um jogo de palavras. Que palavras estão relacionadas? Ou seja, quais são as classes gramaticais que estamos trabalhando nesse nome de feira? Qual a classe gramatical de I e qual a classe gramatical de migrei? Sim, migrei é verbo, sim, exato. E o I? I. Não, não é artigo. Artigo é o a, os as, não é advérbio, não é complemento. Vou trocar por outra palavrinha. Interjeição. Aê, amor e salvando. Interjeição i com a forma verbal migrei. E qual é o efeito de sentido da união dessas palavras? Quando eu falo as duas palavras, que sentido que ela me dá? O que acontece? Neste caso do migrei, eu tenho, já que eu estou falando de interjeição, eu estou tendo o quê? Parece ser uma fala. Sim, sim. Ele vai formar uma outra palavra com esse som, certo? E quando eu junto, neste caso, né, a interjeição i com o verbo migrei, ele vai me formar uma, por conta do som, uma outra palavra. Isso, Kenji. Parece que é uma palavra só. Ele vai formar a palavra imigrei. Então, só pela sonoridade, eu tenho essa expressão, essa palavra. Esse ele me dá surpresa e medo, que é o que nós temos da interjeição. E aí, eu somando tudo, vai dar a forma verbal migrei. O que existe? Aí sim, migrei, exatamente, Kenji, respondendo ao Henrique. Você tem o migrar e o imigrar. 40. Releia o subtítulo e início do primeiro parágrafo do corpo do texto. O evento acontece neste domingo. 4. Ocorre o evento e imigrei. Sublinhe com a cor azul os sujeitos de cada oração. Neste primeiro evento acontece neste domingo. O verbo é acontece. Quem que pratica ação? O evento. Já fiz a letra A ali. Existem as duas formas, Henrique. Migrei e imigrar, tá? Neste domingo 4 ocorre o evento imigrei. Eu tenho o verbo ocorre. Quem que pratica ação? O evento imigrei. Faltou só aqui puxar para o O, tá? Não esquece do ozinho, não, que eu esqueci aqui, ó, de puxar. Então, a letra A, os dois. Na letra A, o quê? Esse símbolo aqui que você diz? O que é isso daqui? Esse colchetes com as reticências? É isso que você está perguntando, Sara?
Não? O quê? Na letra A, o que é depois? Ah, aqui, depois da interjeição, aqui em cima. Tá. Aqui é a interjeição I, tá entre aspas. Essa primeira parte aqui, ó. E depois vem a outra parte, migrei. Entendeu? É que como eu estou copiando, eu coloquei entre aspas. Ah, então beleza. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas as orações? Então, na primeira oração, o meu sujeito está antes do verbo. Na segunda oração, o meu sujeito está depois do verbo. E C. Observe a posição do termo neste domingo no subtítulo e na primeira frase da notícia. Qual a função desse termo nas duas situações? Para que serve o neste domingo? O que eu tenho de mensagem nessa expressão? Hum, hum, hum. Para que serve isso? Não, não é complemento. É bem simples. Vamos pensar, segunda-feira, vamos lá, pensando. Para que serve? Se eu falo neste domingo, nesta tarde, neste mês, para que serve isso daí, quando eu uso isso? Exato, é para me informar sobre o tempo, quando que vai ocorrer. É, um advérbio de tempo, isso mesmo, Ana. E qual que é a função dele? É informar quando ocorre o evento. Ordem direta e indireta, nós já falamos. O que significa o algarismo 4 entre parênteses? Neste domingo, 4, ocorre o evento Imigrei. Sim, quando que vai acontecer, exato. Observe que neste domingo, aqui a letra E, a gente vai fazer comentário. Observe que neste domingo ocupa posições diferentes nas orações. No subtítulo está no final, no corpo da notícia está no início. Em que lugar essa informação ganha mais destaque? E explique. Depende do que eu quero passar para o meu, do que eu quero chamar mais atenção. Então, se eu coloco no início, eu quero que a atenção volte apenas para este domingo. Então, olha, não vai perder porque é neste domingo. Se está no meio, eu quero que a parte inicial que tenha mais destaque. Então, ele apenas está informando quando, mas o maior destaque está no início. O que vamos falar aqui? Estamos na 20. Isso, o dia que vai cair o domingo. Certinho, Marina. Releia a última frase do fragmento da notícia. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Qual é o sujeito? Para isso, eu tenho que localizar o meu verbo. Eu tenho aqui uma locução verbal. Serão aceitas. O que serão aceitas? Doações de agasalhos e itens de higiene. Aê! O sujeito faz ou recebe a ação de aceitar? Voltando aqui. Ele faz ou recebe a ação? Recebe. A frase está na ordem direta ou indireta? O meu sujeito está na frente ou não? É isso que eu vou ter que olhar. Não, meu sujeito está depois. Então, ele está na ordem direta. Todo azul é sujeito. Isso mesmo, Marina. Por que se optou por essa ordem? Quando eu coloco na forma indireta, quer dizer que eu quero ter mais ação, neste caso, para ação. Com que palavra a locução verbal serão aceitas concorda? E aí? Com que ação? Com que palavra, aliás? Serão aceitas concorda?
Serão aceitas o quê? Isso, com a palavra doações, que é o núcleo do sujeito. O fato de a frase estar na ordem inversa interfere na concordância verbal? Não, jamais, porque você apenas trocou o sujeito de um lugar para o outro, mas eu não posso alterar o meu verbo. Ele vai continuar fazendo a concordância com o sujeito, independente de onde ele estiver. Aí a 42 falava assim: pesquise títulos de notícias e avalie. Que ordem é mais utilizada nos títulos? A direta ou a indireta? E explique essa predominância. Aqui o que predomina é sempre a ordem direta, para ser mais fácil do leitor entender e assumir aquilo como contexto, como, enfim, o que você quiser passar para o leitor. É muito mais fácil do que a indireta, porque até você pensar quem é o sujeito, mas é para quem que aquele verbo está fazendo referência, você já se perdeu no contexto. Se eu coloco sujeito, verbo, complemento, é muito mais fácil, não tem dúvidas. Tá? Não, não tem a ver com formal ou informal, não. É apenas para ser mais fácil de ser assimilado para quem está lendo. Jovens sem proteção. Jovens enfrentam uma acne, mostra pesquisa. Transtorno presente na vida da grande maioria dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos contra a Acne, CUCAS, uma parceria do Laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Foram entrevistados 9.273 estudantes entre 11 e 19 anos em colégios particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe. Dentre os quais 7.623, 82%, disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Apesar de não ser uma doença grave, a acne compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade, diz o dermatologista Samuel Henrique Mandenbaum, presidente da SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos para acne sem consultar o dermatologista. As pomadas, a automedicação mais frequente, além de não resolverem o problema, podem agravá-lo, já que possuem componentes oleosos que entopem os poros. Aqui, ó, cadê? É Rocher, tá? Pronunciei errado. 2. Perda de tempo. Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios da acne. E eu já dei a resposta, esqueci. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia, 21% usam pomadas e cremes convencionais, 5% fazem limpeza de pele, 3% usam hidratante, 2% evitam simplesmente tocar no local e 2% usam sabonete neutro. Quem fez foi Fernanda Colaviti, saiu na revista Veja em outubro de 2001. Comparando os dois textos, percebe-se que eles são complementares. Já tinha dado a resposta, né? E aqui acabou por hoje. Beleza? Isso daí já tinha até a resposta também, ó, no próprio texto de vocês. Eu não coloquei a resposta, já estava aqui, ó. Haha. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Ordem direta e indireta? Se não tivermos dúvidas, até quarta. Boas aulas para vocês e até lá. Também acho, Lu, muito rápido. Diga, Jonathan. Quarta-feira a gente tem plantão de dúvidas. Calma, Keiji, que tudo passa. Peraí. Jonathan, isso daí que você fez, sujeito, verbo, complemento, é ordem direta, certinho.
É isso daí que é a ordem direta. Saiu disso, não é mais ordem direta. Aí a gente está invertendo todas as coisas, fica indireta. Isso, Henrique. Microsoft Teams é a novidade. Exatamente. Ah, não está aparecendo? Ah, mas você tem a resposta na página 20, a letra D de dado. Verbo, complemento e sujeito, certo. Nem sempre dá para seguir a ordem, Kenji. Às vezes a gente muda, tá? Dependendo do que a gente consegue corrigir. Aí eu vou corrigir no dia 10, ó, para quem pediu print. No dia 10 eu corrijo atividades. Exatamente, Kenji, exatamente. Então, o que dá para fazer, vai. Belezinha? Então, tchau para vocês, até quarta. Pronto, a Ana se achando no Jornal da Noite agora. Vai dormir, Ana. Não tem mais aula presencial hoje, aula ao vivo? É a Ana Bonner. Olha que eu vou ver se você não tem videochamada. Duvido que você não tem mais duas aulas hoje, hein? Videochamada não, é aula gravada. Ah, bom, daqui a pouquinho tudo bem. Tchau pra vocês. Ana. Ai, Ana. Você já teve muito tempo para dormir, Ana. Depois vai ter eternidade.